Mateus 26. Nós vamos falar aqui sobre Jesus no Getsêmani. E o verso 36, ele diz assim. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Eu falei que estava esquecendo alguma coisa. Vem cá, Guel. Nós temos o presente dos nossos aniversariantes, que nós damos todo mês. E hoje é a ceia, é o primeiro, né? A gente sempre dá na ceia, mas hoje já é a ceia. O primeiro. Pega ali, Priscila. A nossa mais nova sessentona. Está aí. Deus abençoe, Guel. Vamos orar pela Guel. Estende as suas mãos para os aniversariantes esse mês. Quem fez aniversário também foi a Mariane, mas não está presente. Depois a gente vê se entrega para ela. Tá bom? Vamos orar pela Guel e abençoar a vida dela em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, no teu nome santo, Senhor, nós te damos graças. Que está a tua filha, Senhor, a qual o Senhor concedeu mais um ano de vida, a qual o Senhor tem sustentado e guardado. Oramos para que o Senhor continue abençoando, sustentando a sua vida, guardando, fortalecendo. Que não lhe falte saúde, Senhor, que não lhe falte a tua presença, que não lhe falte graça, que não lhe falte o teu cuidado, o teu amor sobre a sua vida. Abençoe ela, Senhor, sua família, sua filha. Senhor Jesus, o desejo do coração da sua filha seja cumprido para a glória do nome de Jesus. Somos gratos pela vida da tua serva e te damos graças. Amém. Amém. Deus abençoe, Guel. Come com moderação, que agora você é idosa. O texto que nós lemos, irmãos, fala de Jesus no Getsêmani. E o Jesus no Getsêmani é antes da crucificação. Isso aqui acontece na quinta-feira à noite, que antecede a sexta, onde Jesus é crucificado, o sábado e o domingo da ressurreição. É uma semana que Jesus vem sabendo que está finalizando o seu ministério terreno. Ele sabia que ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores para se cumprir, tanto que ele diz aqui no verso 46, eis que é chegado o que me trai. E depois da ceia, depois de ceiar com os discípulos, de celebrar, de instituir a ceia, Jesus sai para este lugar, próximo ao Monte das Oliveiras. Era um horto,
aonde se moía a azeitona para se tirar o azeite, e era um lugar que era frequentado muito por Jesus e pelos seus discípulos, e Jesus costumeiramente tinha esse lugar de oração. Então o que eu quero falar nesta noite, a respeito deste texto, é sobre essa preparação para enfrentar os dias difíceis da vida. Os dias difíceis da vida, eles vêm. Independente de nós sermos crentes ou não sermos crentes, os dias difíceis da vida, eles batem à nossa porta. Acontece de forma inesperada. Jesus sabia que iria acontecer, mas nós muitas vezes não somos avisados. E os dias maus chegam, e nós precisamos estar preparados. E esse daqui é Jesus, é esse preparativo de Jesus para enfrentar ninguém. Nenhum de nós vai passar pelo que Jesus passou. Homem nenhum, desde a criação até o final da história, quando Cristo entregar o reino para Deus, nenhum homem vai enfrentar isso que Jesus enfrentou. Os mártires que nós já tivemos, os que podem vir a ser martirizados por amor a Cristo, ninguém vai sofrer como Jesus sofreu. Primeiro porque não merecia. Primeiro porque não tinha pecado. Primeiro porque não havia nele nada que pudesse levá-lo para isso. Segundo porque foi uma decisão própria, por vontade própria, por amor a nós, como já foi dito aqui, Jesus fez isso. E tudo que Jesus sofreu nesses dias da crucificação, se você ler e se você pesquisar, é algo sobrenatural. Alguns historiadores dizem que Jesus já deveria ter morrido quando ele foi açoitado. Quando ele levou os 40 açoites ali, ele já deveria ter morrido. Quando foi colocada a coroa de espinho na sua cabeça, a gente vê, né, aquela coisa romantizada nos filmes, um negocinho assim, colocado como se fosse uma coroazinha de louro, mas foi cravada. Os espinhos foram cravados, e o texto bíblico diz que depois de colocar, eles bateram para que entrasse mesmo na fronte. Então, a cabeça já estava dilacerada, as costas já estavam dilaceradas. As pessoas na cruz eram colocadas num lugar para serem realmente expostas, humilhadas. E agora você imagine, Jesus já via os outros dois que foram presos com Jesus, eles não haviam sido açoitados. Jesus sim. As costas de Jesus já estavam dilaceradas em carne viva. E agora você imagine você colocar uma pessoa já totalmente ferida numa madeira sem estar trabalhada. Não é essa cruz que as pessoas usam aí no peito, não. Ah, bonitinha, pintadinha. Era madeira crua, cheia de farpas, e aí você já está com o seu corpo totalmente destruído, e você vai sendo colocado. E a cruz não era do tamanho de Jesus, porque iam morrer 3 pessoas naquele dia crucificado. Aqueles 2 ladrões que já estavam, e Barrabás. E antes da crucificação, para tentar evitar muito maior sofrimento, construía-se a cruz do tamanho da pessoa que ia morrer. Só que a cruz não foi preparada para Jesus. Então ela não era do tamanho de Jesus. Por isso que eles tiveram que esticar Jesus e colocar os pregos para que ele pudesse ficar preso. Porque a cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás. E o Barrabás era eu, era você. A cruz era minha, a cruz era sua. Mas Jesus tomou isso para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite celebrando. Então, Jesus precisava de estar preparado para tudo isso. E o preparo de Jesus, ele diz, olha, é chegada a hora. No Getsemane é isso, olha, é chegada a hora, e Jesus vai se preparar fazendo o quê? A primeira coisa que ele vai fazer é orar. Para os dias maus, para os dias difíceis da vida, nós precisamos se preparar orando.
Lugar de crente para enfrentar os dias maus é na oração. Precisamos orar. A oração é que vai nos fortalecer e vai nos ajudar a atravessar os dias difíceis que a vida nos reserva. Se você não tiver uma vida de oração, estava falando hoje com os nossos irmãos do discipulado, a oração é essa intimidade com Deus, é você estar em contato constante, diário com Cristo, porque eu falei para eles, e eu sempre falo, você pode ser espírita sem conhecer Allan Kardec. Você pode ser muçulmano sem conhecer Maomé. Você pode ser budista sem ter relacionamento com Buda. Mas para ser cristão, para servir a Deus no cristianismo, você precisa se relacionar com Jesus. Por isso que ele está vivo. Não é por isso que ele não é, ele é uma pessoa. Precisa ter relacionamento. E ele vivo é isso. É aquela coisa, não é só vir aqui na igreja, passar 2 horas e depois levar a vida de qualquer jeito, não. Nós precisamos ter uma vida de constante oração. E o que Jesus foi fazer? Ele foi orar. Jesus, percebendo o que ia acontecer, sabendo o que ia passar no outro dia, nesses 3 dias seguintes, ele vai fazer o que? Ele vai orar. Ele vai falar com o Pai. E o texto diz, olha, começou a entristecer e se angustiar-se muito. Então o próprio Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo e vigiai um pouco. Jesus tinha uma necessidade. Se você olhar os outros textos que Jesus vai orar, Jesus nunca chamou os discípulos para orar com ele. Jesus sempre ia sozinho orar, mas nesse dia, nesse momento, ele sabendo tudo o que ia acontecer, ele diz, olha, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Então, para enfrentar os dias maus, irmãos, nós precisamos de oração. E para enfrentar os dias maus, nós precisamos de ajuda de oração. Sabe, não dá para enfrentar dias difíceis sozinhos. Tem dias que nós precisamos de alguém para orar conosco. Tem dia que nós precisamos de alguém que ore por nós, e não é vergonhoso, não é falta de fé você falar, irmão, ore comigo, porque olha, eu estou passando dias difíceis, me ajude. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não querem pedir oração, porque elas se sentem envergonhadas. Sabe assim, nós estamos vivendo, parece que nós estamos tudo super crente. Eu resolvo sozinho. Eu dou conta. Eu não preciso. Mas a caminhada cristã é uma caminhada de andar junto. Jesus sempre disse, quando ele enviou os discípulos, ele enviou de 2 em 2. E na criação diz, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom. Não tente enfrentar os dias difíceis sozinho. Não é falta de fé, não é vergonhoso, não é nada você dizer, olha, ore comigo, me ajude em oração. Eu preciso da sua ajuda. Jesus está nos ensinando isso aqui na hora do Getsemane. Todas as outras vezes ele orou sozinho, mas no dia difícil, na hora mais apertada, ele chama os discípulos e fala, ora comigo. Fica aqui comigo, vigia, me ajuda. Olha, eu preciso, eu estou angustiada, minha alma está angustiada até a morte. Há dias, irmãos, que a tristeza, que a angústia toma conta de nós, nós precisamos de oração. E tem dia que nós não conseguimos orar. Tem dia que nós não conseguimos nem falar nada, mas você está ali e fala, Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou, mas o Senhor está conosco, nos conhece e nos ouve. E às vezes ter alguém para orar por nós é abençoador. Alguém chegar para você e dizer, eu estou orando por você. Eu estou com você nessa luta. Então Jesus vai orar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para nós nessa noite, para os dias difíceis, ore. Se prepara com oração. E não espere os dias difíceis chegar, ore. Sabe, porque tem gente que só vai orar quando a coisa fica ruim. Aí ele já não tem mais, ele não tem força. Né? Não adianta você comer e depois ficou doente. Vai demorar mais. Então você já tem que ir se preparando. Constante, tem uma vida de oração constante. Jesus orava sempre. Jesus tinha uma vida de oração aqui, só intensificou, porque o problema ficou maior. O problema era maior, então a oração precisava ser maior. Em dias nós vamos precisar intensificar as nossas orações, mas nós precisamos orar sempre. E a oração de Jesus
ela é interessante porque ele diz para os discípulos: olha, vocês ficam aqui que eu vou um pouquinho mais para frente orar. E Jesus, quando ele começa a orar, ele diz assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração de Jesus, ela está baseada exatamente nisso, em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos orar para fazer a vontade de Deus. E o texto diz que Jesus orou 3 vezes, pedindo a mesma coisa: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então a primeira coisa para os dias difíceis é o quê? Oração, ore. Se prepare com oração. A segunda coisa nos dias difíceis que nós precisamos fazer é pedir a vontade de Deus. A oração não é para a gente mandar o que Deus tem que fazer por nós. A oração, nos dias difíceis, é para a gente falar o quê? Senhor, está aqui, mas seja feita a tua vontade. É isso que Jesus está nos dizendo. E aí nós temos, o costume de falar sempre assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bonito de dizer e de falar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas na hora que a coisa chega, na hora que o problema se torna maior do que nós possamos imaginar, ou que a vontade do Senhor vem contrária à nossa, aí a gente começa a duvidar se a vontade de Deus é realmente boa, perfeita e agradável. Quando a vontade de Deus não se acorda com a nossa, quando a vontade de Deus não sai do jeito que nós desejamos, nós começamos a questionar realmente se ela é boa. Nós começamos a olhar e dizer: será que realmente a vontade de Deus é perfeita? Será que realmente a vontade de Deus é realmente agradável? E o Jesus aqui, o Filho de Deus, ele está com esse pensamento. Não é que ele duvida da vontade de Deus, não é que ele duvida da bondade de Deus, mas a vontade que Deus tinha, que Jesus sabia que havia acontecer, era muito dolorido. E o que Jesus está dizendo para o Pai é mais ou menos isso: Pai, não tem uma outra forma, não tem um outro caminho para que a gente possa concluir esta obra? Não tem um outro mecanismo? O Senhor não consegue conseguir uma outra maneira da gente salvar essa humanidade? Não tem um outro trajeto para nós? E aí ele vai dizer: mas olha, se o Senhor não encontrar nada, seja feita a tua vontade. É isso aqui que é o ponto principal, irmãos, da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. É que nós não estamos aqui para fazer e viver a nossa vontade. Sabe qual que é o problema da nossa vida hoje cristã? É que nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós queremos viver segundo aquilo que nós imaginamos. E eu costumo falar para os irmãos: a gente desenha a nossa vida, faz um plano ou faz um mapa e entrega para Deus e fala: está aqui, Deus, agora o Senhor realiza. E parece que é assim que funciona. E aí quando Deus não faz, não anda no mapa que você desenhou, aí você fica ainda bravo. Aí nós ficamos, não foi isso que me falaram. Olha só, olha o estado que está. Não, aqui, irmão, São Jesus está dizendo: olha, seja feita a sua vontade. O problema hoje é que nós queremos que Deus se enquadre na minha vontade. Eu venho para o culto, eu venho para a igreja, e eu acho que Deus tem que fazer o que eu quero. E se Ele não faz o que eu quero, eu fico revoltado com Deus. Tem gente que está revoltado com Deus. Já encontrou crente revoltado com Deus? Ele não vem mais para a igreja. Você conversa com ele, você vê: eu esperava que ia ser desse jeito. Lembra aqueles discípulos no caminho de Emaús? Nós esperávamos que ele seria o Salvador, que ele ia redimir Israel. Nós esperávamos, mas ele morreu e não aconteceu nada do que ele disse. E às vezes a gente fica esperando algumas coisas de Deus, mas não foi o que Deus falou. Não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. E aí nós temos que fazer o quê? Quando nós não entendemos nada. Porque às vezes a vontade de Deus para nós não conseguimos entender nada. Tem vezes que a vontade de Deus para nós não conseguimos compreender. E aí nós temos que fazer o quê? Confiar que Deus é soberano.
Temos que confiar na soberania de Deus, que Ele sabe o que está fazendo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Pai, é isso aqui mesmo, eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Se possível, o Senhor pode tirar isso, mas se o Senhor não tirar, me dê força para passar. Porque é isso, irmãos, tem hora que na nossa vida nós temos que confiar na soberania de Deus, porque eu só consigo ver isso aqui. Eu só consigo ver ali até a porta, do outro lado da rua. Mas Deus está vendo todo o cenário. Sabe, Deus está vendo tudo. Porque a palavra do Senhor lá, o profeta Isaías diz que Ele conhece o fim antes do começo. A história nem começou e Deus já sabe como ela vai terminar. E a minha vida, a sua vida, Deus já sabe o final dela. Então eu preciso confiar que Ele está trabalhando para o meu próprio bem. E como é que eu faço isso? É me entregando. Pai, seja feita a tua vontade. E é difícil orar, irmãos, quando nós estamos nessa situação de dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Porque nós não sabemos. Porque tem hora que Deus não fala qual que é a vontade dele. Tem hora que nós temos que apenas confiar que Deus está conosco, que Deus é bom, que a bondade dele está. Mas tem hora que Deus não fala. Tem hora que parece que o céu fica fechado. Você tem que apenas confiar e caminhar. E aí nós precisamos olhar para quem? Para a Bíblia. Sabe, irmão, nós precisamos olhar para a Bíblia, para essas histórias da Bíblia, e não só olhar para elas como histórias, mas é olhar e tirar algumas lições para nossas vidas e dizer: olha, realmente esse Deus é confiável. Sabe por quê? Porque a gente conhece o final de todas as histórias bíblicas. Não é assim? A gente sabe. Daniel na cova dos leões, a gente sabe, não vai morrer. A gente lê lá quando pega Daniel 6 lá e fala: vai passar ileso. Só que Daniel não sabia que ele ia passar ileso. Daniel teve que confiar no Senhor. Ele não sabia. Ele se manteve ali, não pode mais orar, não pode fazer pedido para ninguém. E Daniel falou: vou orar. Vai ser jogado na cova dos leões, não tem problema, vou manter firme a minha vida com Deus. O que vai acontecer? Não sei. Mas Deus está controlando tudo. José, eu gosto da história de José. José, 17 anos lançado, a gente lê e fala, começa lá a ler no 37 e fala, mas daqui a pouco ele é governador. Mas José não sabia. Qual que é a vontade de Deus em tudo isso? Mas José está ali firme. E às vezes, irmão, você não sabe qual que é a vontade de Deus. Mas não está acontecendo do meu jeito. Mas Deus tem um novo caminho. E Jesus está orando, nos ensinando isso no Getsemane. Nós precisamos confiar que Deus tem um novo caminho para nós, que Deus tem algo diferente, que a vontade dele é melhor do que a nossa. Pai, seja feita a tua vontade. Essa entrega, ela tem que ser total. Não dá para dar somente 90%. Deus não aceita, irmãos. Isso é o difícil da vida cristã, é que Deus não aceita a gente pela metade. Não dá para dar só 50%. Ou é tudo ou não é nada. Porque Jesus disse: se você amar pai e mãe mais do que você ama a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Se você ama os seus filhos mais do que você ama a mim, você não é digno de ser meus discípulos. Se você ama qualquer coisa acima de mim, você não é digno de ser meus discípulos. É isso que Jesus está pedindo. Sabe, mas hoje nós estamos colocando Jesus e Deus assim não é mais aquela coisa: Senhor, eu me entreguei. A gente fala, eu acho lindo. As pessoas falam: eu entreguei minha vida para Jesus. Você tem noção? Não, você tem noção dessa? Eu entreguei minha vida. Essa palavra, quando aceita, a gente fala: não, eu entreguei minha vida para Jesus. Quando você entrega, você não é mais dono. Quando você entrega alguma coisa para outra pessoa, você não é mais dono daquilo. Aquilo agora pertence a outra pessoa e ela faz o que quiser com aquilo. Então você pega ali, vamos pegar um exemplo: eu estou com o meu carro ali fora, eu pego a chave do carro e falo aqui,
Não, tá, cara, só um exemplo. Aqui, cara, a chave do carro, o carro é seu. Acabou, cara vai pegar a chave do carro, vai embora, e não adianta falar, não, cara, mas não pode ir assim, ó, tem que fazer. Acabou, né? Eu entreguei para ela vai fazer o que ela quiser. Mesmo que eu olhe e fale, poxa vida, cara, você deu uma arranhada no carro, não era para dar. Você deu, o pneu tá careca, não era desse jeito, dá um cuida. Sim, mas agora o pertence a quem? Pertence a ela. Entreguei, eu dei. Agora a gente fala para Jesus, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida para o Senhor, minha vida. Mas aí quando Deus começa a trabalhar algumas coisas, fala, não entreguei minha vida para isso não. Eu não entreguei minha vida para o Senhor para fazer desse jeito não. Acabou. Entregou, agora é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é a minha. Sabe, Jesus está dizendo aqui, Pai, não tem um outro caminho. E Deus está dizendo, não, o caminho é esse. E tem hora na minha e na sua vida que a gente olha para Jesus e fala, Senhor, não tem outro caminho. Ele fala, não, o caminho é esse aqui. Não vai ter, mas não tem um atalho, não tem atalho. Você vai ter que andar por este caminho. Mas Senhor, mas vai doer, mas tem que ser este caminho. Não dá para cortar, não dá para fugir, não dá para dar volta. Você precisa confiar que no que neste caminho Deus vai estar conosco, Ele vai estar ao nosso lado, porque é Ele que está nos conduzindo. Sabe, você entregou a sua vida para Cristo, você tem que confiar que Deus está te conduzindo, que é Deus que está guiando agora, que é Deus que está nos levando. Eu gosto da história do povo de Israel quando sai do Egito, e a Bíblia diz que a nuvem vinha de dia e à noite uma coluna de fogo. E em Êxodo diz que quando a nuvem levantava e andava, o povo andava. Quando a coluna de fogo aparecia e se movia, o povo se movia. Porque era Deus que estava direcionando. A nuvem era a presença de Deus, a coluna de fogo era a presença de Deus, e era Deus que estava conduzindo o povo. Aonde Deus enviava, o povo tinha que ir. Se Deus mandasse parar e sentar, tinha que parar e ficar sentado. Se a nuvem não se movesse, ninguém se movia. Moisés não saiu e falou, a nuvem está parada, mas eu vou andar, ela vai vir atrás de mim. Não. Era a nuvem que direcionava. Era a coluna que direcionava. Era Deus que dizia qual que era o caminho e o povo seguia. E parece que hoje nós invertemos. Eu faço o caminho e Deus me segue. Não é assim não, irmãos. É Deus faz o caminho, a gente segue. Diz, olha, agora vem, aí você vai. Para, vem para a esquerda, direita. E nós vamos conduzindo segundo o que Deus vai nos trazendo. Porque é Ele que está no controle. É a vontade de Deus. Eu não posso viver a minha vida sem ter esta vontade de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando nos dias maus, nos dias difíceis. Confia na vontade de Deus. E nem sempre, deixa eu te dar uma triste notícia, nem sempre Deus nos leva pelos caminhos mais fáceis. Nem sempre Deus nos leva pelos caminhos mais fáceis. Mas não é porque o caminho está difícil, é porque Deus não está conosco. Porque tem gente que fala, não, quando está difícil é porque Deus nos deixou. Não. Só está difícil, mas Deus está lá. É isso que ele está dizendo para Jesus. Olha, Jesus orando, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Porque Jesus está dizendo, é difícil que eu vou ter que passar. Mas é a vontade de Deus. É Deus que está direcionando. E o que eu faço? Aí, por isso que eu digo que começou com o quê? Jesus começou o quê? Orando. Porque a oração é que vai nos dar força. É a oração que vai nos dar ânimo. É a oração que vai nos fortalecer, porque você vai entender a vontade de Deus. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para que a vontade de Deus se cumpra em nós. E você ora para dizer, Deus, olha, eu não sei o que vai ser, mas eu estou aqui. Porque tem vezes, irmãos, que Deus não vai nos tirar o problema. Lembra de Paulo? Orou, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, ele ora 3 vezes para que Deus tire o espinho da carne dele.
Deus, tira esse espinho na carne. E aí, na terceira vez, Deus aparece para Paulo, Jesus responde: Paulo, o espinho vai ficar aí, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não vou tirar o espinho, Jesus dizendo assim, não vou tirar o problema, mas eu vou estar com você, vou te dar graça para você viver o problema, para você passar por ele, para você suportar, eu vou te ajudar. E aí Jesus, não adianta mais orar para tirar, tem que viver nele. Mas Deus vai te dar o que? Força, graça. E aí eu preciso entender que é preciso fazer o que? Estar na vontade de Deus. Jesus ora 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Se possível for, tira isso. Mas aí a resposta é: não tem como. E eu acho interessante, irmãos, que tem algumas respostas de Jesus que ele nos diz não. A gente está acostumado, né? A gente até escuta assim, né? Tem uma rádio aí evangélica que sempre passa assim: o sim de Deus. E todas as promessas Deus diz sim. É só um texto. Tem várias outras que Deus diz não. Tem várias outras coisas que Deus diz não. E o que Jesus está pedindo não é nada fora. É o Filho de Deus, mas a resposta é não. E hoje nós estamos vivendo uma geração, quando eu falo no geral, depois eu vou falar da geração dos crentes. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe ouvir não. Uns filhos que são criados que não sabem ouvir não. O pai tem que dizer sim para tudo. É uma geração que está sendo criada de jovens, de adolescentes, que se eles são contrariados, eles têm que ser, sabe assim? Eles são os donos da casa. Eles mandam, porque todo mundo tem que baixar a cabeça. Olha, o filho está passando. E aí, cresce com essa... Aí vem para a igreja... E a gente está criando também uns filhos de Deus que não sabem ouvir não. Nós estamos criando uma geração de filhos de Deus que só aceita o sim, só aceita as bênçãos. Aí eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma geração da mulher de Jó, que Jó disse para ela: olha, aceitasse o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer. O bem a gente, oh, Deus está me abençoando, mas quando sai alguma coisinha... um probleminha aqui, um desemprego, uma enfermidade, uma perseguição, uma coisinha que sai do lugar, aí, não, Deus não está comigo não, que é isso? Para que precisa passar por isso? Deus já... E a gente joga a culpa em Deus aí, né? Jesus já sofreu na cruz por mim. Mas ele diz que no mundo nós teremos aflições. Nós precisamos entender que às vezes Deus vai dizer não. E na maioria das vezes Deus diz não para nós. Porque se Deus dissesse sim para tudo, irmãos, imagine se Deus dissesse sim para tudo que nós pedimos. Tem alguns pedidos que a gente faz que é meio maluco. Por isso que Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios desejos, para satisfazer as suas próprias vontades. Então, aí Deus olha e fala: não, esse desejo aí não está muito bom não, vou dizer não. Você entendeu? A gente é assim, é que nem filho. Já pensou se o pai diz sim para tudo que os filhos querem? Pequenininho assim só quer comer doce, né? Vai viver de algodão doce. E já pensou o pai: não, mas meu filho quer. O que vai acontecer com ele? Se deixar só comer hambúrguer. Não, meu filho só come hambúrguer, só McDonald's no café da manhã, no almoço, na janta. É só... O que vai ser com essa criança? Agora, Deus é a mesma coisa com nós. Ele olha assim, aí a gente pede no café da manhã um hambúrguer, né? Aquela coisa mais gostosa. Você fala: não, mas não é saudável para a sua fé. Não vai, esse não é bom para sua fé não, calma aí, come aqui um pãozinho com manteiga, um pão com ovo lá, já está melhorando, o meu é com manteiga mesmo. Come aqui uma bolachinha salgada, e por quê? Porque isso aqui vai ser melhor. Só que o filho, quando ele
escuta isso? Não, o melhor para mim é o hambúrguer. E o pai se torna ruim. E às vezes na nossa vida cristã acontece a mesma coisa. Nós olhamos para Deus e dizemos, não, Deus não está fazendo o que eu quero. Nós imaginamos que Deus está fazendo para nosso mal. Mas aqui Jesus está me ensinando o que? Pai, a sua vontade ela é perfeita realmente. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Esta é a entrega que nós precisamos fazer. Esse tipo de entrega que o Senhor requer de nós todos os dias. E às vezes, irmãos, Deus vai nos colocar em situações que você vai precisar decidir entre Deus e o resto. E aqui eu vou finalizar para nós irmos para a ceia. Lembra de Abraão? 22 de Gênesis, Deus chega para Abraão. Depois de todas estas coisas, Deus põe Abraão à prova. E Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu ama, e me leva em sacrifício lá no Monte Moriá. O que você faria? Pensa aí. Deus chegasse para você hoje, Lia, olhasse para você, pega a Olívia, sua única filha, pega a Cláudia também, Guel. E leva, e me entrega como... O que nós íamos dizer para Deus? Ler a história é bonito. É Abraão. Abraão se vira, vai dar certo. Nós estamos falando do filho, mas tem outras coisas que... Se Deus pede o seu emprego, a sua carreira. Eu sonhei a minha vida inteira de ser isso aqui. E Deus fala, não, mas eu não quero isso para a sua vida. O que você vai fazer? Né, Rafael? Sonhei a minha vida inteira ser advogado. Ele fala, não, Rafael, mas não vai ser advogado. Você vai ser pastor, vai ser missionário. Não é? Não, Deus, eu sonhei, eu construí essa casa, olha, é o meu xodó. Ele fala, não, mas vende ela e dá na obra missionária oferta. Não, Deus, Vocês entendem como que é? É muito mais do que só a gente vir aqui na igreja, levantar a mão, dar um glória a Deus e ir embora. Entregou a vida para Jesus, a vontade de Deus. Às vezes ela vai nos colocar num funil que a gente precisa dizer agora, ou é Deus ou mais nada. E Deus, nós temos que confiar. Sabe assim, você vê, Abraão não sabia que Deus ia livrar Isaac, mas Abraão fez o quê? Entregou. Foi lá e disse, está aqui o meu Isaac, está aqui, Senhor, vou levar ele em sacrifício. Nós precisamos hoje, irmãos, caminhar com esse sentimento de que a vontade de Deus, ela tem que se cumprir na minha e na sua vida. O que é que Deus está pedindo para nós? Qual que é a vontade de Deus para você? Que você está relutando, que nós estamos brigando, dizendo, não vou fazer, não vou, mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que nós precisamos se submeter à vontade de Cristo, em tudo, lá na sua casa, sabe, com seus filhos, a vontade de Deus. Seu relacionamento, os jovens aí, né, estão namorando, os outros vão namorar, tem que estar na vontade de Deus. Não é o que eu acho. Sabe, hoje nós estamos, eu acho que é assim, você não acha nada. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz e pronto, acabou, eu não concordo, tá bom, vai brigar com ele.
Mas está aqui. O problema hoje é que nós estamos achando demais. Sabe, a gente acha que sabe tudo. E estamos se esquecendo de olhar para aquilo que Deus está dizendo para nós, que é a vontade dEle. E sabemos que precisa ser feito. E tem algumas coisas que é vontade de Deus, irmãos, que já está revelada, não precisa fazer mais nada, você só precisa obedecer. A outra coisa é a obediência. Jesus, ele orou, falou, não dá, pai, então eu vou obedecer. Tem coisa que não dá mais, você tem que obedecer somente. Sabe, Jesus já falou com você, você só precisa obedecer. Tem que perdoar. Não precisa falar mais nada, a gente sabe que temos que perdoar, acabou, você só precisa fazer o quê? Obedecer. Você sabe que você tem que ser generoso, você tem que ofertar, você tem que dizimar, acabou, você só precisa obedecer. Você sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados para você ter uma vida eterna com Deus. Você só precisa fazer o quê? Obedecer. A vontade de Deus já está aí, manifesta. Agora é nós que precisamos fazer o quê? Obedecer. E tem gente que já sabe da vontade de Deus, mas não quer obedecer. E aí, quem não obedece, sofre. Porque Samuel, escrevendo, diz que é melhor obedecer do que... E tem gente sacrificando de mais e obedecendo de menos. Não adianta. 21 dias no monte. Assa lá, 21 dias no monte, jejuando. Quando desce, aí ele não quer obedecer o pastor, ele não quer vir para o culto, ele não quer... Mas eu passei 21 dias no monte, eu estou pegando fogo. No quê? Você entendeu? Não, jejuei, estou a semana inteira de jejum. Mas aí Deus fala, ó, vai lá e ora pelo seu inimigo. Aí não, Deus, não, o jejum não é para isso não, o jejum é para receber o carro. Você entendeu? Tem coisa que a gente só precisa obedecer. A vontade de Deus. Jesus orando, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus tem que ser cumprida. E ela vai se cumprir, você querendo ou você não querendo. Sabe, tem coisas que não vai acontecer e pronto. Não tem. Você acreditando, você não acreditando, vai acontecer. A volta de Jesus é algo que, se você acreditar, ele vai voltar. Se você acreditar ou se você não acreditar, porque a vontade de Deus já está decidido. Julgamento de todas as coisas vai acontecer porque já é a vontade de Deus, já está revelada. Eu só preciso me entrar para que não viva nessa vida de condenação. Mas eu preciso viver a vontade de Deus. Não fuja. Não tem como fugir. Talvez você veio aqui hoje, entrou querendo fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta. Você pode ir por tantos caminhos, caminhar, mas Jesus vai te encontrar. Lembra de Jonas? Tentou ir fugir para tudo quanto é lado, mas Deus, vem cá, você tem que ir lá em Nínive pregar lá. Eu vou para Tarsis, vai nada. Você vai para Nínive. Não, mas eu quero... É para lá, Jonas. Não, eu vou comprou passagem. E aí, irmãos, a gente... hoje estava falando de manhã sobre isso. Não, hoje não, foi sexta-feira, o Marcos estava em casa, nós estávamos conversando. Que tem coisas que parece que é a vontade de Deus, que está dando certo. Mas não é. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está abençoando. Porque Jonas desceu, chegou no porto, tinha navio para Nínive, conseguiu passagem, entrou no barco, parecia, Deus está abrindo as portas. Deus está aí na frente, olha, está tudo dando certo para mim fugir para Tarsis, mas não era a vontade de Deus. E às vezes a gente está fugindo de Deus e parece que tudo está contribuindo, está dando certo, mas não é a vontade de Deus.
Então tome cuidado. Eu quero que você nesta noite saia daqui. Se nada do que eu falei te serviu para alguma coisa, pelo menos você saia daqui com esse pensamento: será que eu estou vivendo a vontade de Deus? A única coisa que eu quero que você leve, se você não aproveitou nada do que eu falei até agora, a única coisa que eu quero que você guarde é isso daqui. Saia daqui com esse ponto de interrogação na sua cabeça: será que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? E aí faça a sua própria reflexão. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. E às vezes, Senhor, nós lutamos contra a Tua vontade, porque não conseguimos compreender e entender aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. E às vezes, Senhor, nós só precisamos confiar em Ti. Mas o nosso coração, Senhor, duro, nosso coração, Senhor, voltado para as nossas próprias vontades, às vezes não quer se submeter a Ti. Queremos a nossa vontade. Queremos, Senhor, os nossos anseios, desejos, aquilo que nós sonhamos. Mas, às vezes, Pai, nós estamos aqui e aquilo que nós desejamos não é a Tua vontade. Mas eu quero nesta noite, orar a Ti. Jesus, seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. Seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida desta igreja, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mesmo que, Senhor, que seja o mais doloroso, o mais sofrido, mas que seja a vontade do Senhor para nós. Porque no meio das dores o Senhor é consolo, o Senhor é conforto, o Senhor é presença. Senhor, o Senhor nunca nos leva, Senhor, para caminhos que seja para o nosso mal. O Senhor tem sempre o melhor para nós, o Senhor tem o bem para nós, mesmo quando nós não entendemos, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu creio que o Senhor está falando conosco, está falando aos nossos corações. Manifeste a Tua graça, Pai. Ajude esse Teu filho, essa Tua filha, esse jovem que está lutando e relutando, Senhor, em Te ouvir, ó Pai. Ela sabe aquilo que o Senhor deseja para eles, mas, Senhor, ainda o coração está duvidoso, dividido. Que nesta noite o Senhor possa colocar a paz que excede todo o entendimento. Oh, Senhor, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra, Senhor, nas nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Senhor, e eu sei que às vezes é difícil fazer essa entrega total. Não é fácil, Senhor, dizer: Pai, seja feita a Tua vontade, quando nós temos sonhos, quando nós temos projetos, quando nós temos, Senhor, algo que nós imaginamos a vida toda, Senhor, e o Senhor vem e diz: não é isso que eu tenho para você. Não é fácil, Senhor. É uma luta, Senhor, na nossa carne, é uma luta, Senhor, na nossa mente, mas que nesta noite o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai. Oh, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações e nos faça entender que o melhor que é o do Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor tem o melhor para cada um de nós e que o Senhor está trabalhando por nós. Seja feita a Tua vontade, Jesus. Oh, Senhor, seja feita a Tua vontade. Que nesta noite haja entrega, Senhor. Que nesta noite haja quebrantamento pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nesta noite o Senhor se revele a esses corações. Que nesta noite, Senhor, o Senhor faça, ó Pai, que fique claro tudo que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos. Aqueles que o Senhor chamou, ó Deus, para a Tua obra, Pai. Ah, Senhor, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E então nesta noite, Senhor, levanta trabalhadores para a Tua obra, Senhor.
aqueles que o Senhor chamou para o teu ministério, aqueles que o Senhor chamou, Senhor, para pastorear a tua igreja, aqueles que o Senhor chamou, Senhor, para evangelizar, para fazer missões, para levar, Senhor, a mensagem nos hospitais, nos presídios, Senhor, que nesta noite se rendem a Ti, ó Pai. Que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade se concretize sobre as nossas, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa família, Pai. A Tua vontade, ela se concretize para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu oro, e é que eu creio em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Nós vamos para o nosso momento de ceia. Esse momento que nós vamos relembrar tudo o que Jesus fez por nós. E eu quero convidar aqui o Rafael e o irmão Miguel para nos ajudar a distribuir a ceia na noite de hoje. O irmão Erasmo está trabalhando. A ceia é um ato de comunhão para todos aqueles que têm comunhão com Cristo e com a igreja. A ceia não é da Igreja Batista, a ceia é do Senhor. Para todos os crentes que entregaram a sua vida a Jesus, que estão em comunhão com a igreja, que tem um lugar para congregar, que fez a sua profissão de fé, fez o seu batismo, você está apto a ceiar. Porque o texto bíblico diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois de examinar a si mesmo, pegue esse pão, este cálice, para que não seja para condenação, mas para a vida. Então não sou eu que vou dizer se você pode ou se você não pode, porque eu só estou vendo vocês aqui, mas tem alguém que conhece lá dentro. E se tem alguma coisa que você precisa fazer, faça agora. Sabe, não participe com mágoa no coração, não participe com rancor. Não participe da ceia só como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ir lá participar da ceia, porque não. Aqui é o símbolo. Simboliza o corpo de Jesus, simboliza o sangue de Jesus, simboliza o sacrifício de Jesus. Significa toda a dor que Jesus passou, para que nós hoje tivéssemos esta oportunidade de ter certeza de salvação, certeza de vida eterna. Que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então que nós nesta noite, você faça a sua reflexão. Se você tem alguma coisa que precisa consertar, conserte agora, porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João escreve: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que vocês têm um advogado junto ao Pai. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tem pecado que o sangue de Jesus não nos purifica. Então nesta noite nós temos a oportunidade de reconciliar, de pedir perdão, de abraçar lá em casa, sabe, irmãos? Às vezes a gente leva muito porque é em casa. Aí o pai briga com o filho briga com o pai, com a mãe, e aí vem passeio e participa, porque nós precisamos se reconciliar em casa. Briga com a família, briga com todo mundo, briga com os irmãos e vem participar da ceia como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos se reconciliar. E se nesta noite você está nessa situação, se reconcilie. Aproveita a oportunidade
Enquanto eu estiver aqui adorando, eu vou pedir que depois que você pegar o pão, depois que você pegar o cálice, os irmãos que estão nos visitando, a gente costuma esperar para todos participar junto. Então, quando você ficar em pé, pegar o seu pão, pegar o seu cálice, eu quero que você feche os seus olhos enquanto eles estiverem aqui adorando. E se você sentir no coração um desejo que você precisa fazer alguma coisa com alguém aqui nesta noite, vai lá. Saia do seu lugar. Pede perdão. Se reconcilie enquanto você tem oportunidade com o seu irmão no caminho. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Porque amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. E agora, Senhor, nós apresentamos a Ti esses elementos. O pão e o cálice que representa o Seu corpo.